Olá, estamos começando o programa Concerto de Ideias de hoje, dentro de uma série muito especial que você já está acompanhando durante todo este mês. Nós estamos falando de músicas, de composições que marcaram a vida de muitas pessoas. Obrigada pelo seu carinho e muito obrigada pela sua companhia aqui com a gente no Concerto de Ideias. Você já sabe que nós saímos do nosso estúdio convencional, viemos na casa de uma pessoa muito especial e que tem contribuído muito com a música cristã, música de qualidade, música que toca o nosso coração. Estamos falando do professor Valdecir Lima. Tudo bom, professor? Bem, obrigado. Obrigada por abrir a sua casa e receber o Concerto de Ideias. Estamos sempre às ordens para vocês. A gente está conversando aqui sobre as composições que o professor Valdecir Lima fez ao longo aí de toda uma trajetória dedicada à música, dedicada às pessoas e dedicada a fazer o trabalho de Deus, né, professor? É verdade. Porque é uma carreira dessa forma. Somos-se todas essas coisas, né? O objetivo da música, obviamente, ele tem que ser gente, pessoas. Nós temos que vê-las como pessoas necessitadas, porque todos que estamos nesse mundo somos necessitados. Temos que ter uma fonte absolutamente coerente com essa espiritualidade bíblica, né? Observação da vida, da realidade, e isso aí, você coloca isso tudo junto, você mistura isso, tem que produzir. Se você põe a arte em cima disso, vai sair coisas que vão realmente ajudar as pessoas. Com certeza. Tudo isso nas mãos de Deus fica melhor ainda. Melhor ainda. Não há outra alternativa, não há alternativa para isso. Sim, com certeza. São mais, então, de 200 composições musicais, composições poéticas, de músicas que, de repente, tocaram a sua vida, fizeram a diferença na sua trajetória, te ajudaram, de alguma forma, te inspiraram, te deram forças. Então, conta pra gente, né? Conta pra gente um pouquinho da sua história com essas músicas, ou quem sabe com outras músicas cristãs também, que fizeram a diferença na sua vida em algum momento muito especial. Nós vamos falar hoje de uma forma especial sobre a música Confiei no Meu Senhor, que é uma composição poética do professor Valdecir Lima, e aí numa parceria com o maestro Lineu Soares, Exatamente. né? Que é uma longa parceria também, né? Verdade, Produzindo aí coisas lindíssimas. Professor, como é que surgiu essa música Confiei no Meu Senhor? Olha, é interessante essa pergunta, porque eu tenho a chance de falar um pouco sobre a amplitude de origens para você compor alguma coisa, escrever alguma coisa. Você pode escrever a respeito de uma observação, a respeito, às vezes eu estou andando e alguém fala uma frase, ou eu vejo uma frase, quem sabe num programa, ou vejo alguém disse alguma coisa, e aquilo aciona alguma coisa dentro de você que faz uma relação com outros pensamentos, que cria uma base para você escrever alguma coisa. Outras vezes você está lendo, e um dos meus livros favoritos é óbvio, né? É a Bíblia. Sim. Um condensado de filosofia, orientações, inspirações, poemas, coisas. E na leitura da Bíblia, muitas vezes, você passa por alguns versos tão condensados em significado que você fala, meu pai, mas isso é muito forte. Eu gostaria de dizer isso para as pessoas. Então você pega, às vezes, alguns versículos e você coloca então, numa simplicidade. Porque o problema, muitas vezes, de quem lê a Bíblia é que lê, às vezes, de forma mecânica, Rápido, passa de os forma olhos. rápida, não para analisar certos detalhes que fazem a diferença na nossa vida. E essa música, ela foi inspirada por um salmo, por basicamente 4 versículos de um salmo. Se você me permitir, eu gostaria de ler vamos esse a versículo. eles, É o sim. Salmo 40. Ok, você de repente que está acompanhando o Concerto de Ideias, se quiser pegar a sua Bíblia, né, o seu smartphone, onde tem aí o aplicativo que tem também a Bíblia, os versos bíblicos, você pode acompanhar, né, esse salmo que o professor Valdecir Lima vai nos mostrar agora, que inspirou essa música Confiei no Meu Senhor. Qual o salmo, professor? Antes vou ler a letra da música. Confiei no meu Senhor e Ele me ouviu. Do pecado me livrou e a vida em mim surgiu. Muitos o verão e temerão, Deus, Criador da terra e céu. Bem-aventurado que confia no Senhor, a Cristo, honra, glória e louvor.
Os meus pés guiou no bem, um sol em mim nasceu, minha vida há de ser um hino ao bom Deus, Essa música ao tá no meu Inário bom Deus. Adventista, né? Está no Inário Adventista, é o Sim, hino 471. E perfeito. agora o Salmo 40 diz o seguinte: esperei confiantemente pelo Senhor. Quer dizer, confiei no meu Senhor, esperei nele. E ele se inclinou para mim e me ouviu. Olha que bênção, que coisa maravilhosa. E olha que imagem. Deus se inclinando para você. A imagem de um Deus que se inclina é uma coisa para você fazer, escrever um artigo, escrever um livro sobre isso. Dá muita Um reflexão sobre Deus isso, que né? se inclina. Percebe? Que para tudo e se inclina para você. É daqui, é desse sentimento de maravilha, de coisas que ultrapassam a razão, né? Que a gente para, você está lendo, você para e você diz, "Não, mas tem profundidade nisso, Com que vai certeza. além das palavras, né? E aí, ó, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro, que é a situação de todo homem que pisa nesta terra. Se buscar a Deus, ele se inclina e ouve, né? Depois diz, tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, e colocou-me meus pés sobre uma rocha, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas e temerão e confiarão no Senhor. Muitos verão o quê? Essa transformação. Verão a Deus operando a transformação, se inclinando, ficarão maravilhados. E o que eles vão fazer? Eles vão confiar no Senhor. E aí, terminando ali o tema principal, Sim. bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Bem-aventurado que confia no Senhor, diz a música ali também, né? E diz o seguinte, e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Em outras palavras, escolhe a justiça, que é um dos grandes princípios que Deus espera do ser humano, que anda em justiça, Sim. numa correção de vida. E ele vai se inclinar, ele vai ouvir, ele vai abençoar, ele vai vai eliminar atender. o problema da vida da pessoa, ele vai lhe dar um novo direcionamento. É a certeza que se tem se confiar em Deus. Exatamente. Né? Essa Exatamente. música, então, Confiei no Meu Senhor, composição poética do professor Valdecir Lima, nessa parceria com o maestro Lineu Soares, né? Lineu Soares também. A inspiração veio da Bíblia. Exato, veio da Bíblia. Perfeito. A ideia veio da Bíblia. O ponto central da música veio da Bíblia. Né? E como que surgiu meditação. E como que surgiu após essa meditação do Salmo 140? Como que surgiu essa ideia de criar a música? Então eu vou me demorar um pouco mais em alguns versículos, refletir um pouco mais, como o senhor acabou de falar, né? Certo. Falar para o público, para as pessoas. Quero falar mais sobre isso. Primeiro você vê Como surgiu a beleza. parceria? Quando você lê a Bíblia com os olhos e uma pá na mão, Sim. né, cavocando para descobrir algumas coisas. Eu gostei dessa pá na mão. Essa imagem é interessante. Você Ler a Bíblia com uma cavoca, pá né? na mão. Essa é uma frase que às vezes eu uso nos meus sermões. Eu digo que a gente tem que se dirigir a ler a Bíblia com uma pá na mão e falar com Deus com o coração na boca. Sabe? Em outras palavras, se colocar você naquilo que você está. Então eu vou Se buscando. colocar, né? E Deus gosta de ser procurado. Deus gosta de que nós leiamos a sua palavra buscando coisas. E ele vai abrindo a mente. E de repente você se depara com uma maravilha. Você fala, mas isso aqui não é humano. E não é mesmo. É É divino. Deus concedendo a sua bênção para dar a você um sentimento que extrapola essa mesquinharia humana. E quando você percebe isso, se você está envolvido com a arte, se você está envolvido com a música, se você já tem experiência em ver as pessoas sendo abençoadas através da composição poético-musical, no meu caso com a parceria com o maestro Lineu Soares nessa música, você para e você diz, não, eu tenho que transformar isso aqui em alguma coisa que vai abençoar as pessoas. Com E certeza. que elas, se elas leram de forma rápida ou alguma coisa assim, que elas parem. Vão se demorar um que pouco elas mais meditem, aqui. porque há a pérola aqui. Há uma profundidade. A Bíblia toda é escrita com profundidade, com significados maravilhosos. Mas algumas coisas saltam aos olhos em virtude da situação que nós estamos vivendo. Exato.
Em virtude Vem ao dessa... encontro do que a gente precisa, né? Exatamente. Vem ao encontro. E você percebe que aí você se torna uma pessoa abençoada. Hoje em dia, uma das coisas mais necessárias para o ser humano é confiar em alguma coisa. E o mais difícil também, E né? mais difícil, confiar em alguma coisa. A tendência de confiar num político, confiar no trabalho, confiar no chefe, confiar em si mesmo. Aí você chega com alguma coisa que diz: confiei no meu Senhor e ele me ouviu. Só isso já é Parece... incrível. Isso já é incrível. Mas é uma verdade tão simples que muitas vezes nós não entendemos. E não colocamos em prática, né? Por não entender. A riqueza está na simplicidade. Com certeza, na simplicidade, né? De parar de meditar, de colocar isso em prática na própria vida. Exato. O senhor chegou com a letra. Certo. E o professor e maestro Lineu Soares veio com a melodia. Como é que Exato. foi esse arranjo todo? Sabe uma coisa? Eu tenho chegado a algumas conclusões de que quando você escreve e você coloca uma filosofia em alguma coisa, você tem que conhecer a cabeça, a filosofia de quem vai colocar uma roupagem artística no trabalho que você fez. Sim. No caso, Lineu Soares, que é uma sumidade na música, é um expoente, ele tem noção, mas mais do que isso, eu conheço a maneira como ele vive, a maneira como ele pensa, a harmonia que existe entre o que eu penso e o que ele pensa é muito grande. Sim. Né? A nossa participação e entendimento das coisas espirituais é muito semelhante, semelhante. é muito semelhante. Então, existe a maneira ideal de fazer alguma coisa, existe a maneira real de fazer as coisas. A maneira ideal é eu passar uma parte, isso às vezes acontece, mas não é sempre. Passo uma parte do que eu escrevi e comento com ele. Fala: Lineu, isso aqui foi escrito assim, 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 o objetivo é esse, coisa e tal, ele entende. E ele faz uma proposta musical. Às vezes eu estou junto, outras vezes não. Faz uma proposta musical. E em cima daquela proposta, eu me inspiro no direcionamento que ele tomou, na dramaticidade que ele está colocando. Eu me inspiro naquilo. Continuo. E aí continua o trabalho dele. E aí é um trabalho feito mais ou menos a quatro mãos. Ou fazendo ao mesmo tempo. Esse aí é o ideal e que algumas vezes acontece, mas não é sempre. Porque, infelizmente, eu tenho que confessar também que a pressa e o estresse atrapalham e muito, né? A correria, Nem né? sempre nosso tempo está totalmente disponível para isso. Ele tem o trabalho dele, as agitações da vida dele, eu tenho o meu trabalho, as minhas agitações, e infelizmente às vezes a coisa não acontece nesse ritmo que a gente gostaria. Mas como nós já temos um tempo de estrada juntos, Claro, já se conhecem, já tem nos afinidade. conhecemos, ele já sabe mais ou menos a estrutura que eu escrevo, eu sei a estrutura que ele gosta, e aí a coisa vai se formando. E eu acredito que tenha sido o caso disso aqui. Esse já faz um bom tempo que nós escrevemos, isso aí foi música do coral do IASP, depois foi para o IAE, antes foi feito no IAE, para um conjunto que o Lineu tinha lá, e eu cantei também com o meu coral, e o coral Carlos Gomes cantou essa música também. E depois ela foi para o Inário devido ao conteúdo bíblico, devido à intencionalidade de atingir as pessoas de uma forma bem espiritual. Né? Ela foi para o Inário e tem sido uma bênção, porque muitas pessoas têm cantado e têm manifestado, sabe, um agradecimento. E acreditado, né, pelo fato. nessa mensagem que transformou a vida delas, né? E aí você fica tranquilo, sabe por quê? É bíblica. A mensagem você extraiu da Bíblia. Vem da palavra de Deus. Que é a maior fonte de inspiração, não a outra. Eu falo isso, sabe, de consciência, sabe, lavada. Tranquila, com certeza. Com É certeza. a maior fonte de inspiração, não a outra. Você observa a realidade, mas você vai buscar a resposta na Bíblia. Você não busca uma resposta, e mesmo os conceitos, quando você dá esse conceito, você dá esse conceito baseado na intelecção que você tem na Bíblia. Né? Naquilo que Deus tem demonstrado através da maneira como Ele tem falado, através da fé que nós temos vivido. E aí as coisas vão sendo buriladas e chegam até um formato
que alcança as pessoas, porque as pessoas desejam, gostam de poesia e de arte, não há como a gente cair fora disso, desse mundo tão cinzento, né? Desse Exatamente. A mundo música tão traz carente de essa poesia. a música traz essa A beleza, música né? traz isso. E A que bom música que traz você isso. está acompanhando a gente aqui no Concerto de Ideias. A gente está conversando com o professor Valdecir Lima sobre algumas das muitas composições que ele já fez, músicas lindíssimas, inspiradas na Bíblia, ele acabou de comentar com a gente, e que sim, tocam a vida das pessoas, tocaram a minha vida e certamente tocaram a sua vida também em algum momento. Então, a gente quer saber a sua história com essas músicas. Conte pra gente por meio das redes sociais, facebook.com/concerto de ideias, para que a gente possa, então, também interagir com você e entender como essas músicas acontecem na sua vida. A gente vai para o intervalo rapidinho, a gente volta daqui a pouquinho para continuar a conversa com o professor Valdecir Muito bem. Lima e também para entender um pouco mais sobre essa composição em especial, Confiei no Meu Senhor. Você vai acompanhar aí algumas curiosidades, algumas situações interessantes que envolveram esta música. Por enquanto, muito obrigada, professor. Ok. Não sai daí que a gente já volta. Eu conheci o Valdecir quando eu cheguei no UNASP São Paulo, que na época era o IAE, né? Instituto Adventista de Ensino. Eu cheguei lá para estudar. Olha, eu conheço o Linneu há muito tempo. Desde o antigo IAE São Paulo. Ele já estudava lá, eu também fazia o curso teológico e nós nos encontrávamos, mas a gente não tinha uma parceria muito próxima. A despeito de um pouquinho mais tarde, depois que eu me encontrei com ele, a gente começar a fazer alguma coisa. E aí a gente teve a oportunidade de começar a criar algumas músicas juntos. E de lá para cá já aconteceram várias. Fizemos lá, por exemplo, Viver para Servir, que era uma música muito interessante, foi gravada algumas vezes, mas dessa parceria, o que eu mais aprecio é que os resultados espirituais são muito fortes. O Linneu pensa exatamente como eu penso espiritualmente, né? Ele compõe, ele escreve também, as músicas que ele escreve são de um teor teológico profundo, né? E isso aí favorece, porque as cabeças batem. E é difícil você compor quando você não sabe com quem você está compondo. Você faz uma letra para qualquer pessoa compor uma música em cima, não é interessante. Mas aí eu aprecio no Linneu essa postura espiritual dele, essa visão espiritual que ele tem. Eu aprecio também o extremo profissionalismo dele, a capacidade musical é acima da média. O Linneu, trabalhar com o Linneu é uma coisa muito importante, é uma coisa que eu agradeço muito a Deus pelo fato de haver coincidido, né, a minha produção com a produção dele. Se eu, por exemplo, estivesse num outro local qualquer e não tivesse acesso ao Linneu, provavelmente aquilo que eu tivesse escrito não teria o alcance que teve, né, não teria tido o alcance que teve. Então, a capacidade musical do Linneu é fora do normal. Tinha uma geração, vários compositores, vários músicos, era uma época de muita música, né? Muitos compositores, muitos músicos, arranjadores estavam surgindo. Tinha o maestro Williams, que era o mentor de todos nós naquela época. E eu sempre fui muito fascinado, né, na minha infância e juventude com essa possibilidade de, ao fazer música, trabalhar na parte criativa, de compor, de criar, de arranjar. E esse foi um primeiro momento assim de poder realizar esse sonho de criança, né? Eu me lembro uma vez que eu estava envolvido com a gravação do Grupo Sol. E nós fomos para os Estados Unidos para fazer a gravação, para fazer colocar instrumentos, né? Fazer a orquestração estava sendo feita, mas a gravação da orquestra. E eu estava no avião com ele, ele tirou da pasta uns papéis e começou a trabalhar ali, né? E eu falei, o que você está fazendo? Não, eu estou fazendo arranjo de uma música. Eu falei, como assim fazendo arranjo de uma música? Nós estamos dentro do avião, com aquele barulho de turbina e coisa e tal. Não, e ele escrevendo lá, então ele tem um ouvido absoluto. Ele escrevendo, eu fiquei surpreso, falei, quero ver o resultado que isso vai ter. Um resultado complicado
mas com uma clareza, complicado em termos de estrutura harmônica, mas com uma clareza, uma leveza, sabe, um resultado maravilhoso. Eu falei, mas como? Dentro de um avião, escrevendo isso, sem um piano para dar um direcionamento? É a cabeça do Linneu, né? Então o Linneu, ele é privilegiado, e eu sou um privilegiado por trabalhar com ele, simples assim. E o Valdecir, ele já tinha a parceria dele com outros músicos lá do IAE, né? O Flávio Santos era um músico com quem ele já tinha composto várias músicas, o próprio Maestro Williams também. Atualmente, a gente olha para trás e vê que essa nossa parceria ela já tem várias fases, né? Eu diria que Confiei no Meu Senhor é uma fase inicial dessa parceria. Nessa fase IAE, a gente se conheceu e aí eu não tinha muita ideia de como seria esse trabalho, né? Nem ele não tinha ideia de como seria trabalhar comigo, e a gente nas primeiras músicas foi se conhecendo, o jeito, as coisas que ele gostava musicalmente de fazer, as referências e tudo mais, a gente foi se encontrando. Eu lembro que Confiei no Meu Senhor não teve assim uma história específica da música, mas ela faz parte desse primeiro momento. Então eu fico muito agradecido a Deus que as nossas músicas têm alcançado um resultado e que eu tenho trabalhado do lado dele, um camarada que, além de ser um excelente músico, é um amigo. Ele convive sempre pacificamente, é muito cordato, é muito fácil de conviver com o Linneu. Eu agradeço a Deus por isso. Tenho o privilégio de ter o Linneu na minha vida, participando desses esquemas musicais, e os resultados vêm, e eu fico agradecido a Deus por tanta música que ele colocou nas letras e também pela amizade dele. A música Confiei no Meu Senhor, ela já foi composta há um bom tempo, quando nós estávamos no IAE. Ela foi composta e utilizada para coral, para um conjunto que ele tinha também. E eu, mais tarde, que era maestro do coral jovem do IAE, também utilizei essa mesma música. Então ela teve uma receptividade muito boa pelas pessoas e pelos alunos da nossa época dessa escola. IAE significa Instituto Adventista de Ensino. Hoje o NASP Campus 1. Mas nós vivíamos lá. E essa música foi feita com essa finalidade, e a maravilha das maravilhas, quando você faz uma música e ela é bem recebida, a satisfação é infinita, né? Pelo fato de você ter atingido o objetivo, ajudado as pessoas. A gente utilizou muito essa música nos grupos lá do IAE. Depois eu fui transferido para o IASP e surgiu o Grupo Tom de Vida. E no primeiro disco do Grupo Tom de Vida, a gente incluiu Confiei no Meu Senhor. Mais para frente veio a comissão do Inário Adventista e eles decidiram incluir esse hino dentro do repertório do Inário. Então, é assim que essa música acabou tornando-se conhecida, né? Uma música que tem uma característica bem de canção, essa coisa bem suave, bem gostosa de se cantar, né? Então, Confiei no Meu Senhor faz parte dessa primeira leva de trabalhos que a gente fez junto. E nós compusemos essa música nessa parceria que nós nesse processo estávamos iniciando ainda, não tínhamos tantas músicas juntos ainda, mas essa música solidificou essa obra que nós estávamos trabalhando, né? E foi feita assim, eu fiz uma parte de uma letra, passei para ele, fez parte de uma música, devolveu, e aí nós trabalhamos totalmente baseados num capítulo bíblico, o que ainda solidifica mais a filosofia da música e a nossa satisfação em colocarmos a Bíblia com letra e música. E esse resultado veio e nós ficamos felizes, a música está hoje no Inário, e espero que as pessoas estejam sendo abençoadas, né, através dessa canção. Confiei no meu Senhor e Ele me ouviu.
pecado me livrou, e a vida em mim surgiu. Muitos o verão e temerão Deus, Criador da terra e céu. Bem-aventurado que confia no Senhor, a Cristo honra, glória e louvor.